Mateus 25, versículo 11, diz assim: mais tarde, chegaram as virgens mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Diga graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos lendo, para mim, uma das mais impactantes mensagens de Jesus, quando ele fala do estado que vai ser encontrado a vida de milhares de cristãos. Não é uma parábola que aborda o mundo perdido, que aborda a vida de um incrédulo, que aborda ou aponta para a vida de uma pessoa que não conhece a Deus. A parábola, ela aponta para a igreja de Deus. Aonde estão aqueles exemplificados pelas 10 mulheres virgens, assim como a igreja o é para Deus, uma virgem, uma noiva. E todas elas estavam no mesmo processo. O processo de aguardar a vinda do noivo, que aqui representa o Senhor Jesus. Todas elas tinham o mesmo propósito. Todas elas tinham o mesmo desejo. E para as bodas com o seu, então, marido, ali, noivo. Porque Jesus pegou o contexto onde, nos tempos dos reis de Israel, Deus permitia que tal rei, como Davi, como Salomão, tivesse mais de uma esposa, e exemplificou as 10 noivas, as 10 virgens, como pretendentes a um casamento com o noivo. Assim também somos nós dentro da igreja. Nós somos pretendentes a um casamento. A noiva é aquela que chega perante o altar e depois de uma formalidade ali por um ministrante, ela é declarada não mais noiva, mas esposa. Assim Deus nunca vai nos apresentar como esposa de Cristo, mas como noiva. Alguém que está sempre preparado, adornado, sempre caminhando para o altar aonde o seu noivo o aguarda. E quando o Senhor estava falando sobre estas coisas, Ele estava falando que todas elas tinham algo em comum. Elas queriam um casamento. Elas queriam entrar na casa do noivo e ali viver como sua esposa. Assim como todas as pessoas que estão dentro de uma igreja, todas, elas querem, todos nós, somos como essas 10 virgens. Nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor, o noivo. Nós queremos entrar pela porta da sua casa. Nós queremos nos tornar partes dele, estando com ele. E não há nenhum erro
aqui nas 10 virgens, como não há nenhum erro em a igreja ter tal sentimento, porque este é o sentimento de toda noiva. Ela celebra no seu coração o casamento com o seu noivo. Por isso ela é chamada de noiva. Porque quando alguém não quer um casamento, deixa de ser noiva. Ela rompe aquele noivado. Mas o interessante é que na parábola, as 10 queriam a mesma coisa. Então chegou o dia em que o noivo veio, mas elas precisavam estar preparadas, porque quando ele viesse, ele viria para colocá-las adentro de sua casa, para ali viverem com ele. O que elas não sabiam, e já conhecemos a ministração sobre isto, era quando este noivo viria. Mas nenhuma delas desistiu do noivo. Nenhuma delas desistiu do noivo no sentido de ter o desejo de estar com ele. Nenhuma delas rompeu o noivado, por mais que o noivo tivesse se demorando para voltar, demorando para vir. Mas na parábola não há nenhum relato de desistência. Até aqui, todos dentro da igreja são iguais. Todos querem a mesma coisa. Todos querem ser salvos. Todos querem entrar no descanso de Deus. Todos querem que, quando Jesus voltar, elas querem ser arrebatadas, encontrar com Ele nos ares e com Ele entrarem no reino de Deus por toda a eternidade. Todos querem, quando Jesus voltar, no momento da morte desta pessoa, porque ali ele também volta de uma forma diferente, mas volta, porque tais pessoas vão estar em um descanso, aguardando que toda a criação de Deus se manifeste, para que todos entrem juntos, assim como foi visto por João em Apocalipse, quando ele foi levado pelo anjo a este dia. Ele viu a noiva, ele perguntou: quem são aqueles que estão entrando com vestes brancas? E o anjo lhe disse: aquela é a noiva do Cordeiro. Então todos entrarão juntos perante Deus na sala do trono, aonde Cristo estará para aguardá-los. Até aqui todos comungam deste mesmo desejo. Porém, as diferenças começam quando as ações não condizem com atitudes de noiva. Porque a noiva, ela não se contamina, porque sabe que o seu marido a quer virgem, a quer pura, para ser o seu único, e não um que veio depois, para consumar ali a sua união com aquela noiva. Assim, Jesus Cristo, ele deseja ser o único no coração de cada cristão, que na parábola Jesus nos chama de a sua noiva. As diferenças começam quando as noivas de Cristo começam a se contaminar, a serem impuras, mas mantêm o mesmo desejo de casar com Jesus, entre aspas, forma de falar, de viver com Jesus, de estar com Ele pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade, nutrem um sentimento, desejo de entrarem no descanso de Deus, mas não se comportam como uma noiva pura, virgem
e que aguarda e que se resguarda apenas para o seu noivo. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós também sabemos que somos salvos mediante a fé. Que enquanto noiva de Cristo, quando é que uma pessoa deixa de ser a noiva de Cristo? Quando, em qualquer circunstância, essa pessoa rompe o seu noivado com Deus. É como diz a oração de Esdras: a força e a ira do Senhor são contra todos os que o abandonam. Esdras capítulo 8. A força e a ira. Eu sempre li que a força do Senhor é para o seu povo. A força do Senhor é para os que o amam. De repente eu me deparo com um texto e começo a lê-lo, e lá Deus me informa que a sua força também, de igual modo, mas acompanhado não de misericórdia, não de amor e bondade, mas a força acompanhada de ira é contra os que o abandonam, é contra aqueles que rompem o noivado. E quando é que uma pessoa rompe o noivado com a outra? Quando considera que aquela pessoa não é tudo aquilo que ela esperava para si. É quando ela deixa de amar aquela pessoa que um dia chamou de noivo ou de noiva. Não é isso? No momento em que não tem mais amor por aquela pessoa, ou seja, não há mais nada que tenha naquela pessoa que o faça querer viver por toda a vida com ela. Então aquela pessoa simplesmente rompe o noivado. Não importa se é na porta da igreja, não importa se é antes de falar o sim, porque o casamento só é consumado quando nos lábios do noivo ou da noiva o sim em ambos é concretizado. Mas até mesmo perante a igreja, ali diante do ministrante daquele casamento, o noivado pode ser desfeito imediatamente. E assim têm sido as pessoas diante de Deus. O sentimento é o mesmo. Só que a vida com Jesus não é a vida que ela espera ou deseja ter. Então Deus nos informa que nós não sabemos o dia nem a hora. E nós temos que vigiar. Vigiar o quê? Vigiar nossa vida quanto à vinda de Cristo. Aquelas 5 virgens que Jesus chamou de nécias, elas queriam mesmo que as outras prudentes queriam entrar na casa do noivo, usufruir de tudo aquilo que o noivo tinha para oferecer, mas se deixaram contaminar no coração. Ali Jesus fala, elas não mantiveram acesa a sua botija. A botija ali representa a vida cristã. Porque no momento em que a vida cristã começa a se apagar, é porque está havendo um rompimento de compromisso com Deus. Quando a vida cristã de uma pessoa começa a se apagar, está havendo um rompimento de noivado com Cristo. Não há mais interesse, não há mais desejo, não há mais vontade, não há mais amor, não há mais nada que a motive a levar adiante aquele noivado que vai consumar em um casamento para nós com Cristo, que vai consumar em uma vida eterna com Ele.
Assim como há pessoas, há mulheres que sabem que estão noivas de um bom homem, um bom marido, vai ser um bom marido, uma boa pessoa de índole. Assim também, um homem que está noivo de uma mulher, sabe que está noivo de uma mulher trabalhadeira, honesta, boa, que vai ser boa dona de casa, que vai ser uma boa mãe para os seus filhos, caso venham a ter. Mas essas coisas passam a não ser suficiente para uma pessoa que quer romper o noivado, continuar com o noivado. Porque não é o que a pessoa pode oferecer para uma futura família. É porque já não há mais amor. É o amor que sustenta uma família. É o amor que sustenta um relacionamento. É o amor que sustenta, porque o amor tudo suporta. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor perdoa. O amor releva. O amor nos faz fechar os olhos para as pequenas ou grandes falhas que nós julgamos ter em nosso cônjuge. O amor não nos permite ver aquilo como algo que me faça ou que nos faça romper um noivado ou um casamento. Mas quando falta o amor, aquilo que a pessoa tem para oferecer não é relevante. Quando falta amor por Cristo, todos querem o céu, porque sabe que o antônimo do céu é o inferno, o contrário do céu é o lago de fogo. Então ninguém quer ser queimado eternamente. Em cada milésimo quadrado do corpo, quero dizer, a alma. Ninguém quer passar a eternidade sendo queimado vivo, com consciência, gemendo de dor eternamente. Na verdade, não há nem como sequer gemer tamanha dor, não há força sequer para falar. Mas todos querem o céu, mas não querem um compromisso com o noivo, que é o dono da casa. Assim foram as 5 virgens nécias. Elas não sabiam o dia e nem a hora que o noivo viria. Se contaminaram, rompendo o compromisso. Queria o casamento, mas não queria. Queria entrar para o casamento, mas não queria o compromisso com o noivo. E quem não quer um compromisso se contamina. O homem não se mantém puro, a mulher não se mantém pura, porque não tem nenhuma intenção de ter um compromisso com a pessoa que pretende casar. Então o Senhor disse que nós somos salvos pela sua graça, mas precisamos ter fé nele. Até aqui, todos nós fomos movidos, eu vou dizer desta forma, pela fé que dizemos ter em Deus. Todos nós fomos movidos pela fé. E se nossa resposta for sim, eu fui movido pela fé até aqui, a pergunta é: pode semelhante fé que você tem em Deus salvar você, uma vez que a salvação é mediante esta mesma fé? Daqui a pouco você vai entender o porquê daquele texto ali em cima. Primeiro eu quero mostrar para você quando é que uma pessoa rompe um noivado. Quando ela não quer mais um compromisso futuro com aquela pessoa. E assim estão rompendo o seu cristianismo, porque o cristianismo só existe se a pessoa tiver em sua vida Cristo. E quando é que alguém tem Cristo na vida? Não é quando está na igreja. Isso faz parte de um pacote. Mas é quando ela se reveste de Cristo. A mulher se mantém íntegra e pura para Cristo, assim como o homem. Porque a igreja, ela não tem sexo.
Fala-se a noiva em analogia a uma noiva que espera pelo noivo. Nesse caso, o noivo é Jesus. O contrário do tradicional que temos hoje, é que o noivo fica lá no altar e a noiva, quando vier, a hora que vier, acontece o casamento. O contrário só está aqui. Que quem espera pelo noivo somos nós. Quem espera pelo noivo é a igreja. Para Deus, o noivo é a pessoa mais importante e não a noiva. O noivo é aquele que vai abrir a porta para a noiva entrar. Ela não tem o poder de fazê-lo. O único poder que a noiva tem, a noiva de Cristo, é de querer romper este noivado. Entende a analogia que eu estou usando aqui? É o único poder que um cristão tem, é de não querer mais um compromisso com o noivo. Então, quando lemos em Tiago 2,14, Tiago falou assim: meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Aí ele faz uma pergunta que nós conhecemos: pode semelhante fé salvar você? Aquelas 5 virgens nécias, elas acreditavam no noivo, mas não tiveram fé para se manterem íntegras, justas, puras, com um viver honroso, honesto, condizente com alguém que está se guardando para uma pessoa. Então o que elas fizeram? Simplesmente não deram importância à sua pureza, à sua integridade, trazendo para o contexto da igreja, não dão importância para a sua santidade, não dão importância para viverem a verdade, não dão importância para mostrarem que têm compromisso com Jesus Cristo. É igual uma pessoa que você sabe que é noivo de alguém ou que é noiva de alguém, e você vê a pessoa de repente numa festa, num lugar, paquerando com uma outra pessoa, e você olha assim: mas peraí, fulana ou fulano não é noiva de Beltrano ou Ciclana? Sim, você sabe que é. Sim, a pessoa também sabe que é. Ela só não dá importância do que ela demonstra para as pessoas. Ela não dá importância para o que ela vai causar naquele ou naquela a qual ela pretende ou ele pretende se casar. Porque se o noivado for rompido, é tudo que ela mais quer. É assim que eu vejo pessoas dentro das igrejas não dando importância para a sua caminhada com Cristo, que na verdade não faz diferença alguma ao que ela vai demonstrar para as pessoas, ou o que as pessoas verão nela. Tudo que ela quer é romper logo esse noivado, para que ninguém exija dela aquilo que se espera de uma noiva, aquilo que se espera de um noivo. Alguém que no coração, mas demonstrado pelas ações, demonstra comprometimento com uma outra pessoa. E um cristão que não demonstra comprometimento com Jesus Cristo, ele simplesmente deseja o rompimento. E não vai se preocupar com o dia e com a hora que o noivo vai chegar. O que fez aquelas 5 virgens se desesperarem é quando elas viram que a porta se fechou. A qual porta? Durante todo o tempo em que ela estava aguardando, ainda que contaminada, mas ela queria entrar. Assim é como muitos dentro de uma igreja. Não há nenhum desespero enquanto se fala da salvação, enquanto se fala do arrebatamento. Não há nenhum desespero no coração de ninguém em ouvir isto, até o momento em que Jesus Cristo volta, o arrebatamento acontece e a porta se fecha. Aí bate o desespero.
Aí bate o pânico. Porque as pessoas só passam a ver algo como real quando elas veem sinal de que não tiveram fé em Deus para crer. Mas quando os seus olhos passarem a ver os acontecimentos pela igreja, dos quais acontecimentos tais pessoas não farão parte, então o desespero vai tomar conta de suas almas. O pânico. E tudo por quê? Porque não deram importância ao dia e à hora. Em Hebreus capítulo 3, na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, a partir do versículo 17, a palavra diz assim, uma pergunta que o autor desta carta fez: e contra quem se indignou, falando de Deus, e contra quem se indignou Deus por 40 anos? Aí ele vai responder, em forma de pergunta: não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, capítulo 4, versículo 1 de Hebreus, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou de nada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Amém? Amém. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Olha que o autor de Hebreus, ele está dando mais detalhes sobre as 5 virgens nécias. Que elas ouviram que o noivo ia vir. Elas estavam comprometidas de boca com o noivo. Por isso eram reconhecidas como uma das noivas do noivo, na parábola de Jesus. Todos sabiam que eram cristãos. Todos sabiam que pertenciam ao rol de membros de uma congregação. Todos sabiam que tais pessoas falam em nome de Jesus, falam da sua palavra. Mas quando passaram a ver os seus comportamentos, eram de pessoas que, embora falassem bem do noivo, mas o desonrava por suas ações. Assim são aqueles que estão dentro da igreja e que não têm mais comprometimento nesse noivado com Cristo. O autor de Hebreus perguntou: contra quem Deus se indignou? Deus se irou. Por quanto tempo? Por 40 anos. Não foi contra eles que ele disse: vocês não vão entrar no meu descanso. Nós vemos aqui 2 situações muito importantes. Primeira, as 5 virgens. Elas viram que o noivo chegou, mas não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque não houve tempo para fruto de arrependimento.
Talvez elas tivessem se arrependido, até acredito que sim. Mas não houve tempo para demonstrarem no fruto. A porta do céu se fechou. Aqui o autor de Hebreus fala, olha, eu quero falar para vocês, eu quero lembrar para vocês, quem Deus se irou. E por quanto tempo? Deus ficou irado por 40 anos. Mas chegou um tempo que aquelas vidas morreram e Deus prometeu, vocês não entram. Não houve tempo para arrependimento. E há muitas pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as advertências de Deus, ouvindo os alertas de Deus, recebendo, como nós aqui da Apacentar de Deus, mensagens para que nós tenhamos poder para lutar contra o pecado e contra o diabo, porque um nos faz sofrer e pode nos levar a pecar, que é o diabo, o outro nos condena pela prática, que é o pecado. E simplesmente negligenciar tais coisas é como o autor de Hebreus fala, mas a palavra que ouviram não lhes foi aproveitada de nada, porque não tiveram fé para vivê-la. Não foi falta de palavra. As 5 virgens se arrependeram, e qual era o sinal do arrependimento? Elas queriam voltar a encher a botija de azeite, ou seja, elas queriam voltar a serem santas, puras, íntegras, fiéis, verdadeiras, mostrando compromisso com o noivo, mas elas não sabiam o dia e a hora, e talvez pensassem que poderiam mudar a qualquer momento, e a verdade não é esta. Engana quem pensa que pode se arrepender a qualquer momento, não pode. Porque o momento ele é desconhecido. Quando fala de Israel lá no Egito, lá no deserto, o autor de Hebreus, no capítulo 3, diz: Deus se irou com eles por 40 anos. Então eu pergunto, por quanto tempo Deus está irado com muitos dentro das igrejas? Por quanto tempo Deus está indignado com muita gente dentro da igreja que querem entrar no céu? Assim como o povo de Israel no Egito, eles queriam entrar na terra prometida, mas não estavam comprometidas com Deus para entrar e viver com Ele. Nenhuma pessoa que quer casar com uma outra, ao saber que o noivo ou a noiva tem tendência a traí-lo, vai querer levar para frente o casamento. Não vai querer levar para frente. O problema é que quando marca o casamento e cai a ficha do noivo ou da noiva, de que aquele ao qual está querendo entrar num laço matrimonial, ao saber, os olhos se abrem, porque deixa o amor de lado para poder olhar um pouco para a razão. O amor que você tem por alguém não muda este alguém. Então chega o momento que você tem que deixar o amor de lado e ir para a razão. Eu te amo, mas o meu amor não te muda. Então se você tem tendência a me causar tristeza em uma futura família, mesmo te amando, eu interrompo o meu casamento, o meu relacionamento, o meu noivado com você. Lembre-se, o amor de Deus foi demonstrado ao sacrificar Jesus Cristo por nós. Mas o amor de Deus não faz o homem amá-lo. Porque é uma decisão pessoal. Por isso o amor é uma ordem. Ame a Deus acima de tudo. Se é um sentimento que Deus vai colocar em mim, não precisa de me ordenar, basta ele colocar o amor em mim, é ordem. Então Deus não vai colocar no céu quem tem tendência a traí-lo. E aonde que Deus mostra a tendência? Enquanto está noivo. Enquanto está noivo. Noivado não é constituição de família. Você pode acabar o noivado a qualquer momento, se você vê que aquele ou aquela que você quer trazer para a sua vida, não vai condizer com aquilo que você espera. Primeiro, de um cristão. Segundo, de um homem ou de uma mulher de Deus dentro do lar.
Então, você tem que deixar o amor de lado, meu filho, e seguir outra direção, pedindo a Deus graça e misericórdia. O povo de Israel no Egito, por 40 anos, não foi um dia, não foi um ano, Deus ficou irado por 40 anos. Então eles tiveram quanto tempo? 40 anos para se arrependerem. Mas não vigiaram, porque não sabiam o dia e a hora em que Deus ia acabar com tudo. E foi matando um por um no deserto. Assim também na igreja. Você não sabe o dia e você não sabe a hora. E o Senhor diz em Mateus 25, portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Amém? Amém. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Faço 3 perguntas para você e vou terminar a minha ministração. A primeira pergunta: o que você fará sendo hoje o seu último dia, que vai terminar logo mais à meia-noite? O que você fará agora, se Deus falar com você agora, que hoje, agora são 19 horas e 35 minutos. O dia de hoje termina às 0 hora. Se Deus falar que o seu dia vai terminar hoje, agora, o que é que você vai fazer agora? Você tem até meia-noite para produzir fruto de arrependimento para Deus. Você tem até meia-noite para convencer Deus que você não vai traí-lo ao entrar, entre aspas, simbolicamente falando, em um casamento com Ele. Que Ele pode colocar na casa dEle, no reino dEle, alguém que vai amá-lo. Você tem até meia-noite para produzir fruto que mostre para Deus que Ele pode salvar você e que você garante que vai ser fiel a Ele. Porque durante todo o tempo em que uma pessoa está na igreja, muitas dessas pessoas são como as 5 virgens. Deus está irado por todos os anos em que esta pessoa está na sua presença. Mas uma hora a morte chega e uma hora o dia do Senhor chega. Você não sabe o dia nem a hora. O que é que você vai fazer? É uma pergunta. O que você vai fazer agora? Você tem até meia-noite. Talvez Deus esteja falando para alguns de nós aqui esta noite. Você tem até hoje meia-noite. Eu ia encerrar o seu dia agora, sua jornada agora, porque já fiquei irado demais. Mas vou te dar até meia-noite. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Você tem menos de 4 horas para convencer Deus que você tem fé para ser salvo. E a fé exige obras. Por isso a pergunta: o que é que você vai fazer? Porque se você não fizer nada, Deus vai fazer por você. Condenar ao lago de fogo e de enxofre, mas antes, uma temporada ardente, como descrita no rico que está no inferno em tormento. O que é que você vai fazer agora? E o que quer que você se proponha a fazer, tem que ser movido por arrependimento e não por desespero. Porque o desespero de que até a meia-noite o Senhor volta ou vai ceifar a sua vida, pode levar um homem a fazer
tudo aquilo, a desfazer tudo aquilo que fez de errado, mas não se arrependeu. Se pudesse, se tivesse mais tempo, faria a mesma coisa. O que quer que você se proponha a fazer, talvez você tenha até meia-noite. De qualquer modo, você não sabe nem o dia, nem a hora. Nem o dia e nem a hora. E a terceira pergunta, eu emendei duas. A primeira é o que você fará. A segunda, o que você vai fazer movido por arrependimento. E a terceira, se tem arrependimento, você acredita que somente agora Deus vai te perdoar e salvar sua alma? Lembra das 5 virgens? Quando elas viram que o noivo veio, a porta ainda estava aberta. Então elas viram o noivo. Então lhes bateu o desespero ou lhes bateu o arrependimento. Eu não sei o que estava no coração delas. Mas eu vou pelo mais simples. Vamos supor que bateu o arrependimento de não terem se preparado para o dia do noivo, de não terem se arrependido dos seus pecados, de terem apagado as suas vidas cristãs, de terem vivido, como diz o autor de Hebreus, ouviram a palavra, mas a palavra não aproveitou de nada, porque não foi acompanhada por fé. Mas estou aqui colocando uma condição. Vamos supor que a pessoa, ela tenha se arrependido. A pergunta que faço, a minha terceira pergunta é: você acredita que somente agora, depois de tantos anos, Deus esperando mudança em você, você acredita que somente agora você vai se arrepender, você vai mudar, você vai ser uma nova pessoa e Deus, até meia-noite, vai salvar você? E se você acredita, por quê? Porque eu estou debaixo da graça. Mas você está, desde quando você chegou à igreja, debaixo da graça. E a pessoa nunca mudou, nunca se arrependeu, viveu às margens das pregações, viveu alheio a tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado. Se você tiver uma resposta para isso, eu posso também ter uma resposta, uma pergunta. Por que então o noivo não esperou aquelas 5 virgens nécias mostrar o fruto do arrependimento? Ele não tinha ainda fechado a porta. O problema não estava na porta aberta ou fechada. O problema estava na palavra que ele deu a elas: não vos conheço. Não sei quem são vocês. É claro que ele sabia quem era. A palavra ali está dizendo: vocês nunca tiveram compromisso de me esperar, então são desconhecidos para mim. Deus conhece cada um dentro da igreja, como conhece cada um no mundo. E os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para ver o que se faz ou o que acontece na vida dos filhos dos homens, diz a palavra. Então Deus conhece cada um. Mas nesse dia, Ele pode dizer: eu não sei quem é você, nem se você mostrar fruto até meia-noite. E aqui, eu estou colocando um exemplo de que você sabe o dia é hoje e sabe a hora, meia-noite. O que você vai atribuir como afirmativa de que se você se arrepender agora, Deus vai salvar sua alma? Primeiro, eu fiz a pergunta: o que é que você vai fazer? Supostamente, o que deve ser feito é corrigir tudo aquilo que está errado na vida cristã. Mas mesmo fazendo-o, só é aceito por Deus mediante arrependimento. E mesmo que haja arrependimento, usando o exemplo das 5 virgens, pode chegar no momento exato e ele disser:
não conheço você, ainda que você tenha produzido fruto de arrependimento, eu não te conheço, porque você teve a vida inteira para poder fazer isso, e não fez. Repito, o que eu estou falando é na minha suposição de que ele vai voltar ou chamar a sua alma pela morte à meia-noite. Amém? É dentro dessa suposição que eu estou falando, o que eu estou dizendo. Porque é óbvio, por você não saber o dia nem a hora. Talvez você tenha uma semana, um mês para produzir fruto. Talvez você não tenha nem sequer o término desse culto. Por isso o Senhor diz, você tem que vigiar. Porque não adianta vir em desespero como as 5 virgens e nem com o coração arrependido. Porque não haverá mais tempo de dar fruto de arrependimento. Não adianta ter expectativa de que vai entrar na terra prometida, porque eu libertei você lá da escravidão do Egito. Sim, Deus libertou muitos que estão dentro da igreja, se não todos, da escravidão do diabo lá no mundo. Perdoou os seus pecados. E por isso estão crendo de que vão entrar no céu só porque Jesus fez isso por eles. Essa foi a primeira obra que não depende de nós e que nós não podemos fazer. Nós não podemos nos libertar do mundo. Nós não podemos chegar até Deus por nossas pernas. Nós precisamos do agente condutor que é Deus. Nós precisamos do seu poder para nos perdoar, para nos salvar e para nos atrair a Cristo e assim cumprir a palavra do Senhor Jesus. E aqueles que o Pai me der, de nenhum modo os lançarei fora. De nenhum modo. Então, a parte de Deus foi feita. Isso não quer dizer que a pessoa não queira romper o seu compromisso com Deus. O que Deus diz nessa passagem, através de Jesus, é que Ele não irá lançar aqueles que Deus lhe deu fora. Mas Ele não pode impedi-los, se quiserem ir embora. Entendeu isto? Não pode impedi-los, se quiserem ir embora. Lembre-se, irmãos, das 10 virgens. Todas estavam querendo entrar para o reino de Deus, para a casa do noivo. Todos que estão dentro da igreja querem entrar no céu. Todas achavam-se prontas para entrar, até mesmo aquelas que negligenciaram a sua condição de noiva de alguém. De noiva de alguém. Você é de Cristo, então você pertence a alguém. A palavra diz que a igreja é propriedade exclusiva de Deus. Então você é propriedade de alguém. Só que você é uma propriedade com vontade própria. Você decide quando não quiser ser mais propriedade de Deus. O que você vai fazer? Se você tiver só até meia-noite para convencer Deus, já que é salvo pela graça, mas não é só ela, é mediante a fé. O que você vai fazer? E talvez Deus está dizendo, é bom que você faça logo, porque você não sabe o dia e nem a hora que eu vou vir para a sua vida. Não pela sua vida. Por nossas vidas Ele já veio. Morreu e ressuscitou. Pelas nossas vidas Ele já veio. Para as nossas vidas, isso inclui 2 coisas. Eu venho para você com salvação, ou eu venho para você com condenação. E não é mais por você. Por você conota alguém que nos quer fazer o bem. Vir para você é alguém que pode fazer alguma coisa, não necessariamente o bem. E assim Deus virá para muita gente, mas
por poucos. Por poucos que durante a vida produziram frutos. Talvez até esse momento, muitos de nós tenhamos produzido ira em Deus. E como disse Esdras, a sua força e a sua ira é contra os que o abandonam. Aquelas 5 virgens nécias abandonaram o noivo. Por isso o noivo disse: eu não conheço vocês. Sim, a minha porta está aberta, eu ainda não fechei, pode gritar, mas eu não conheço vocês para poder abrir a porta. Ah, mas nós vamos ali, nós vamos encher a botija, trazendo para a igreja. Ah, eu vou me converter, eu vou mudar, eu vou ouvir tudo aquilo que eu aprendi e que eu gosto, mas está errado, eu não vou fazer mais. Sim, só que nessa hora, o noivo não te conhece mais. O autor de Hebreus diz, eu termino: contra quem se indignou Deus, não foram contra os que foram desobedientes, incrédulos. É muito sério. Você pode ter o poder para lutar contra o pecado, mas se você não tiver tempo para remover da sua vida, o que adianta o estudo sobre a armadura de Deus para você? Nada. Não vai dar tempo de você sacar a espada do Espírito, que é a palavra. Não vai dar tempo de você ser revestido do Senhor, cheio do Espírito Santo. Não vai dar tempo de você ser revestido do seu poder, cheio de conhecimento da palavra para se defender. Se não der tempo, o estudo sobre a armadura não significa nada para quem ouve. Mais importante do que saber como defender do pecado, do diabo, é ter o coração com compromisso com o noivo. É ter a vida compromissada com Jesus. Isso é mais importante. Isso é mais importante. Você pode sair daqui, nós podemos sair daqui deste culto, ouvindo a palavra, mas como diz o autor de Hebreus, mas ela não nos foi de proveito algum, porque não tivemos fé para poder vivê-la. Talvez você vai sair daqui e vai voltar para sua casa como se houvesse o dia de amanhã para você. Tomara que haja, mas quem sabe o meia-noite pode estar muito mais perto do que você imagina. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão daqueles. Aquelas 5 virgens, por mais que fossem chamadas de a noiva, elas nunca nasceram de novo. Porque se tivessem nascidos de novo, se fossem nascidas de novo, teriam se mantido com compromisso, teriam mantido as suas vidas cristãs cheias do Espírito Santo, cheias de Deus. Por mais que seja o que fosse demorado a sua volta, mas o Senhor disse: eis que perto se aproxima. Ora vem, Senhor. Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus.